E aí, gente, tudo certo? Então vamos para mais uma aulinha nossa aqui. Nessa aqui a gente vai ver o princípio da casa dos pombos. A gente vai ver que é um princípio bem simples, parece bobo, mas vocês vão ver o tanto de coisa que a gente consegue resolver só com esse raciocínio. Esse princípio da casa dos pombos é mais um raciocínio, não tem fórmula. É um raciocínio que a gente vai ter, certo? Ele nem tem tanto a ver exatamente com análise combinatória. Mas eu coloquei dentro do tema porque tem como a gente fazer uma mistura. Fazer questões que envolvem análise combinatória e o princípio da casa dos pombos. Beleza? Então, vamos lá. Então, olha só, gente. O princípio da casa dos pombos, né, ou princípio de Pombal, basicamente é essa afirmação. Ó. É a afirmação de que se n mais 1 pombos devem ser postos em n casas, então pelo menos uma casa irá conter mais que um pombo. Como assim? Fiz uma ilustraçãozinha, ó. Então imagina que a gente tem n casinhas, que eu representei aqui pelos quadradinhos, certo? Só que a gente tem um pombo a mais do que o número de casas. Então significa que, pelo que diz o princípio, né? Pelo menos uma casa irá conter mais do que um pombo. Por quê? No pior dos casos, vai um pombo em cada casa e o enésimo mais um ali, né? Ele teria que repetir alguém, teria que ficar com alguém. Então, pelo menos uma das casas tem mais de um pombo. E por que pelo menos uma? Olha, porque pode ser que uma casa fica vazia, por exemplo, e aí na casa 1 fiquem dois, na casa 2 fiquem dois. Né? Não é obrigado a todas as casas serem preenchidas. Pode ser que eles se decidam ficar dois na casa 1, dois na casa 2, dois na casa 3, dois na casa 4. E deixa algumas vazias. Tudo bem? Então é só isso. É uma afirmação que parece óbvia, né? Não sei se para vocês pareceu tão óbvio assim, mas para mim parece muito óbvio. Eu tenho mais pombo do que casa, então o pombo que sobra aí, que tem tá mais, vai ter que repetir, vai ter que ficar com alguém. Tudo bem? Vamos resolver alguns exemplos agora que envolvem esse raciocínio e acho que vai ficando mais claro também. Ó, quantas pessoas um grupo deve ter para que se tenha certeza de que haverá pelo menos duas delas fazendo aniversário no mesmo mês? O que vai aparecer nessas questões de princípio da casa dos pombos aqui é essa certeza aqui, ó. Ter certeza. É isso, quando aparecer isso aqui é porque a gente vai ter que usar quase sempre. Então, vamos pensar. Eu quero que pelo menos duas pessoas estejam fazendo aniversário no mesmo mês. Então, imagina você vai chegar num grupo de pessoas que você não conhece esse grupo de pessoas, certo? E você quer falar, você quer olhar e falar, eu tenho certeza que ali tem duas pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Quantas teriam que ter para você afirmar isso com toda a certeza do mundo? Nesse caso aqui, ó, pensa que cada mês é uma casa do pombo. E a gente tem 12 meses no ano, né? Então, no pior dos casos, você teria que ter uma pessoa fazendo aniversário em janeiro, uma em fevereiro, uma em março, e assim por diante. Teria que ter 12 pessoas. Com 12 pessoas, ainda não é obrigada a repetir nenhum mês. Com 12. Né? Pode ser uma em cada. Mas a 13ª pessoa que tiver nesse grupo, com certeza vai ter que repetir algum mês. A gente só tem 12 meses, certo? Então, a resposta nesse caso seria 12 mais 1, que é 13. Né? 12 porque seria uma pessoa em cada mês mais um. Isso é para a gente, ó, ter certeza. Pode ser que com duas pessoas só, pode ser que um grupo de duas pessoas já tenha duas fazendo aniversário no mesmo mês. Ah, de repente você chegou lá, as duas fazem aniversário em janeiro. Pode acontecer. Mas se você não conhece elas, você não tem como ter certeza. Para ter certeza absoluta, sem nem falar com as pessoas, 13 você garante. Beleza? Agora, olha o segundo exemplo. É parecido com o primeiro. Quantas pessoas um grupo deve ter para que se tenha certeza de que haverá pelo menos 5 fazendo aniversário no mesmo mês? Só mudou de 2 para 5. Para responder essas perguntas, sempre pensa assim, ó, nossa, se eu fosse o mais azarado possível, quantas pessoas tinha que ter ali para falar, ó, tem 5 com certeza fazendo aniversário no mesmo mês? Porque o mínimo é 5. De repente você chega no grupo com 5 pessoas e as 5 fazem aniversário em novembro. Pode acontecer, certo? Mas, para você ter certeza, sem conhecer as pessoas, como que a gente pensa? Bom, se eu fosse muito azarado,
eu chegasse no grupo, ia ter exatamente ali 4 fazendo aniversário em janeiro, 4 em fevereiro, 4 em março, 4 em cada mês. 4 vezes 12, né? Que seriam 48 pessoas. Então, com esses 4 vezes 12, poderia acontecer de não ter 5 no mesmo mês. Poderia ter só 4 em cada. Mas depois que você completou 4 em cada mês, a próxima pessoa do grupo, com certeza, vai ter que repetir mais algum. E aí completa a 5ª pessoa. Certo? Então, essa resposta aqui seria 4 vezes 12 mais 1, que daria então os 49. Tudo bem? Estão pegando o jeito? Então, se eu quero 5 pessoas em cada mês garantir, pensa no pior caso. 4 em cada mês, e aí o próximo vai ter que repetir algum mês, completando a 5ª pessoa. Reparem que isso aqui não fala qual é o mês. Nem no exemplo 1, nem no exemplo 2. A gente garante que vai ter pessoas, no caso do exemplo 1, com 13, a gente garante que tem 13 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Qual mês? Não sei. Tem como eu garantir que vai ter 2 pessoas fazendo aniversário em janeiro? Não tem como. Você pode ter 1 milhão de pessoas. Pode ser que nenhuma faça aniversário em janeiro, quanto mais 2. Certo? Então a gente não consegue garantir qual mês, mas que vai ter algum mês com 2 pessoas, com 13 a gente garante. Algum mês com 5, com 49 a gente garante. Não sei qual mês também. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Ó. Um da Unicamp. Tentem resolver vocês. Pausa o vídeo. Tenta fazer. Vou supor que vocês tentarem. O número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana é igual a. Então você quer 3 no mesmo dia da semana. Aqui os dias da semana são como se fossem as nossas casas. Casa dos pombos lá. São quantos dias da semana a gente tem? 7, né? Então, no pior dos casos, a gente consegue falar, garantir mesmo. Com 2 pessoas em cada dia, não completa a terceira ainda, né? 2 vezes 7, 14. Então, com 14, pode acontecer de ter 2 que vai fazer aniversário ou nascido, né? No mesmo dia. Pode ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. 2 em cada. Com isso, você ainda não completou 3. Você está falando de 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. 2 em cada não garante ainda, mas a próxima, com certeza, vai ter que repetir algum desses dias. Então seria 2 vezes 7 mais 1 a resposta aqui. Né? Que dá os 15, letra C. Tudo bem? Estão pegando o jeito? Olha o exemplo 4. Esse assim que eu falei, é por isso que eu coloquei dentro do tema análise combinatória, esse princípio da casa dos pombos. Ó. Que a gente vai precisar da análise combinatória para conseguir responder e também do princípio. Uma prova de concurso possui 5 questões de matemática de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. Qual é o menor número de candidatos que devem participar do concurso para podermos garantir que pelo menos 2 deles deram exatamente as mesmas respostas para as questões de matemática? Então, tentem resolver, né? Reler, se eu li muito rápido, lê de novo. E vamos fazer agora. Ó. Então, primeiro, ele falou que é uma prova que tem 5 questões de matemática e cada uma tem 4 alternativas, A, B, C e D. São só 4 cada uma, vai só até a letra D. Ele pergunta quantos candidatos a gente tem, no mínimo, para a gente garantir que pelo menos 2 deram a mesma resposta. Né? Supondo que eles não colaram, né? Ninguém colou. Mas assim, a gente garante que, com uma certa quantidade de candidatos, a gente garante que não tem como, não tem saída, vai ter que ter respostas iguais. Primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantos gabaritos diferentes podem ter. Né? Quantas respostas diferentes os candidatos podem dar. E aí, para isso, pensa no seguinte. Imagina que você é um candidato. Você vai ter que responder a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. São 5 etapas na hora que você resolve essas 5 questões de matemática. Em cada uma você tinha 4 opções, 4 alternativas. Então, de A até D, né? Segundo o enunciado. Então, teria 4 maneiras de responder a primeira questão, 4 na segunda, 4 na terceira, 4 na quarta e 4 na quinta. Totalizando, esse produto aqui dá 1024. Então, significa que
no máximo, quer dizer, 1024 é o total de respostas diferentes que podem ter dadas. Então, se eu quero garantir, assim, ó, tenho certeza que com essa quantidade de candidatos vai ter repeteco aí de alternativas. Mesmo que ninguém colou nada, vai repetir. Não tem outra saída. Concordo que pelo princípio da casa dos pombos é o número mais 1. Porque com 1024 pessoas ainda pode acontecer, é difícil, hein? A probabilidade disso acontecer é muito baixa, mas pode acontecer de cada um dar uma resposta diferente. Marcar lá A, C, D, B, A. Outro marca outras alternativas. Pode acontecer de 1024 pessoas, cada uma dá uma diferente. Mas a próxima, a 1025ª, vai ter que repetir alguma resposta já dada. Se não teve ainda alguma repetição, a 1025ª vai ter que repetir. Tudo bem? Então, por isso que envolveu um pouco de análise combinatória, né? Para a gente resolver isso, usar o princípio, primeiro eu precisava saber quantos diferentes eu podia ter. E é por isso que eu coloco dentro do mesmo tempo. E para fechar, o exemplo 5. Numa gaveta, há 6 meias pretas e 6 meias brancas. Qual é o número mínimo de meias a se retirar no escuro para garantir que as meias retiradas contêm um par da mesma cor e as meias retiradas contêm um par de cor branca? Então, imagina você lá. Você está dormindo no mesmo quarto aí que, sei lá, com seu irmão, seu pai, sua mãe, não sei. Você está dormindo no mesmo quarto que outra pessoa e você vai ter que se aprontar, você vai ter que pegar meias na sua gaveta. E você sabe que lá tem 6 meia preta e 6 meia branca. E aí você não está vendo, você vai ter que pegar no escuro, eles estão dormindo. Certo? Quantas meias você tem que pegar para garantir? Vamos fazer a letra A primeiro. Para garantir que você pegou um par da mesma cor. Você não vai colocar um pé branco e um pé preto. Então você quer pegar da mesma cor. Tanto faz ser branco ou ser preto, mas tem que ser da mesma. Quantas meias você teria que pegar? Vamos pensar no pior caso. Se você fosse azarado, você pega uma meia de uma cor, por exemplo, branca, e depois você vai pegar outra meia e não é branca. É preta, por exemplo. Segunda meia de outra cor. Mas na hora que você for pegar a terceira meia, ou ela vai ser branca ou ela vai ser preta. Então quer dizer, vai ter um par já de uma só cor. Vai ser branca ou vai ser preta? Não sei. Mas vai ser um par de mesma cor. Então a resposta da letra A seria 3. Né? 2, que você pega um de cada no azar ali, mas na terceira você vai repetir alguma cor. A cor é como se fossem as nossas casas do princípio. Certo? São duas cores, então 2 mais 1. Agora, para as meias retiradas ser de um par de cor branca, para responder a letra B, a gente nem vai usar o princípio da casa dos pombos, a gente vai usar só um raciocínio lógico. O princípio da casa dos pombos é um raciocínio lógico, certo? Só que a letra B não tem nada a ver com ele. Mas a ideia de se pensar é parecida. Então ele fala que eu quero que contenha um par de cor branca. Para ter certeza que eu peguei um par de cor branca, vamos pensar se eu fosse muito azarado. Se eu quero cor branca, então eu posso pegar todas as que não são brancas primeiro, no caso, pretas. Então eu posso pegar todas as 6 meias pretas, eu pego uma, é preto, pego outra, é preto, pego outra. São 6 no total. Depois que eu esgotei as meias pretas, aí eu vou garantir que as próximas duas vai ser um par de branca. Certo? Esse seria o pior caso, que é o jeito que eu garanto, que eu tenho certeza sem olhar. Tudo bem? Então seria 6 mais 2 nesse caso. Tiro as 6 que eu não quero e depois tiro mais as duas brancas, que é o que eu queria. E isso totalizam 8 meses. Beleza, gente? Então com isso a gente encerra essa nossa videoaula de princípio da casa dos pombos e espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? Até mais. Tchau, tchau.